Havendo número legal, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Criminal, indagando os eminentes pares e até o representante do Ministério Público se alguma alteração à ata da sessão anterior. Não, presidente. Não havendo a ata sido aprovada, pergunto também aos eminentes pares se há algum processo sobre esta pauta. Né? Não tem, presidente. Ótimo. Então, senhora Diana, presidente, a pauta com sustentação oral, qual? Presidente, é o segundo, terceiro, sexto, segundo, terceiro, quarto, sexto e sétimo. Mas eu tenho duas questões a ser tratadas, presidente. Eu tenho duas questões a serem tratadas aqui, presidente. Pronto. Bom dia a todos, cumprimento Vossa Excelência, o eminente senhor Samuel, os advogados e advogadas presentes, senhora secretária, os que nos assistem, que é sempre um prazer ter conosco, até pelo princípio da transparência, e a querida família judiciária. Com relação ao terceiro processo, que é o habeas 0800621, não foi cumprido integralmente o despacho dado na sessão pretérita, presidente. Eu estou mandando retirar de pauta para que o Ministério Público se manifeste sobre a nulidade da sessão realizada e apenas se manifestou quanto ao adiamento proposto, e agora há mais essa questão que o ilustre advogado doutor Roberto Charles está trazendo. Então, já se manifesta de tudo. Então, senhora secretária, que providencie a retirada de devolução ao órgão do parquet para se manifestar, mas que seja específico, doutora Adriana. E se voltar incompleto, a senhora tem que verificar, porque senão fica postergando o julgamento. Certo, excelência. Nos dois casos. E encaminhado ao relator. E o quinto, presidente... Esse aí é o terceiro e qual o outro? E agora o quinto, que é o habeas 0801321. O ilustre advogado peticionou hoje pela manhã com 3 pleitos, juntando vários documentos que eu entendi até pertinente, porque se trata aqui de medidas cautelares. Se você achou que é importante, que da pode... 11.340. E como o próprio juiz está intimando a vítima para se manifestar, acho prudente, presidente, retirar de pauta, abrir vista para o Ministério Público e depois, até se já tivermos alguma notícia do juízo de primeiro grau, ter-se até como prejudicado. Até, a princípio, eu ia até denegar, mas eu posso ter tudo na vida, mas menos não sei atropelar processo de ninguém. Eu gosto da ampla defesa do contraditório, presidente. Então, isso é importantíssimo. Seja à vossa vontade. Nesses 2 processos, presidente, então, eu estou exatamente deferido. E agradecendo a Vossa Excelência. O que nos resta para começar agora? O segundo. O segundo, que é o habeas corpus 080-790397-2023. Pacientes Davi Vieira da Silva e Harley da Silva Souza. O impetrante é a doutora Olívia Castro Santos. Está presente? Estou sim, desembargador Baiman. Por favor, só o nome completo e o número da UAB para ficar gravado. Sim, senhor. Olívia Castro Santos, OAB Maranhão, número 8909. O impetrado é o juiz da comarca de Monção, a relatoria é nossa, e na procuradoria, a doutora Fátima Travassos Cordeiro. Pois bem, presidente, o que os autos nos trazem é de que é assaltado uma agência do Banco do Bradesco com explosão de cofre, reféns utilizados como escudo humano, ateamento de fogo em 2 carros e subtração de aproximadamente R$400 mil. Isso aí já é tudo. O que alega o impetrante? Excesso de prazo na formação da culpa. Alega. Ainda que ele saiba que se trata de feito complexo. Não é? Pois bem, esse é, em síntese, o relatório, né? E eu passo à doutora Lívia a palavra por 10 minutos. Obrigada, desembargador Baiman. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar o doutor relator, desembargador Baiman,
desembargador doutor Samuel, desembargador Zé Joaquim, procuradora Celene, colegas advogados que se fazem presentes nessa sessão, os eventuários da Justiça da Primeira Câmara Criminal. Pois bem, é apresentado o presente habeas corpus por excesso de prazo, já na prolação da sentença, ou seja, há 666 dias, os pacientes David Vieira da Silva e Harley encontram-se ergastulados. Pois bem, é necessário fazer uma breve narrativa fática, até mesmo para o desembargador Joaquim, o doutor Samuel, e a própria desembargadora, a doutora Celene, procuradora Celene, ter ciência dos fatos. No dia 9 de julho de 2021, os pacientes foram presos por suposto cumprimento de mandado de busca e apreensão e cumprimento de prisão temporária. Mas cumpre ressaltar que eles foram presos dia 9 de julho, às 17 horas, e o mandado de busca e apreensão, a representação pelo mandado de busca e apreensão e a representação pela prisão temporária só foi requerida às 7h40 da noite, às 19h40, e o mandado de prisão temporária e o mandado de busca e apreensão expedido no mesmo dia, 9 de julho, às 22h10. Ou seja, foram primeiro cumprida a prisão para depois ser requerido e representado a prisão temporária, o mandado de busca e apreensão, o magistrado que estava respondendo, à época na comarca de Monção, o doutor João Vinícius Aguiar, ter expedido e deferido o mandado de busca e apreensão. Pois bem, entendemos, desembargador Baima, que trata-se, sim, de crime complexo, mas cumpre ressaltar que, dia 9 de julho, foram presos. O inquérito policial só foi apresentado no dia 26 de novembro de 2021, com denúncia protocolada dia 13 de dezembro de 2021. Pois bem, até aí, entendemos que houve uma tramitação normal por conta da complexidade. Os acusados, que eram 6, todos apresentaram suas alegações preliminares. Mas ocorreu alguns erros. Existiam erros de secretaria, que houve um dos acusados que não foi em tempo hábil intimado, mesmo o juiz tendo reiterado alguns erros de secretaria, mesmo requerido pela defesa. Nós ficamos questionando até termos uma audiência fracionada, até mesmo pelo número de testemunhas, tanto de acusação quanto as testemunhas de defesa, que foi bem exaustivo. Nós dividimos em 3 audiências. Pois bem, na última audiência realizada, que foi em dezembro de 2022, o que ocorreu? Foi feita a última audiência e requerido por essa patrona, em nome dos acusados, David Vieira da Silva e o Harley Souza, como os outros colegas advogados também requereram para os clientes deles a revogação de prisão preventiva, por conta do lapso temporal. O magistrado, doutor Alexandre, que é o que está respondendo na cidade de Monção, o que ele fez? Já determinou que o Ministério Público apresentasse suas alegações finais, isso em dezembro, e analisasse os pedidos de revogação de prisão. Nesse interim de dezembro até março, o processo foi para o Ministério Público por 4 vezes, para ele apresentar as suas alegações finais e se manifestar com o pedido. Foi em dezembro, passou o prazo para o Ministério Público apresentar as alegações finais e ele não apresentou, voltou em janeiro, por 3 vezes, foi quando, em março, essa defesa apresentou esse presente writ para revogar, por excesso de prazo, essa prisão preventiva. Porque não há como justificar. Realmente é um processo complexo, são vários acusados, um processo volumoso, que demanda certa atenção. Mas o porquê do Ministério Público não responder? O próprio magistrado, o doutor Alexandre,
ele despachava: reitero que os autos sejam encaminhados para o Ministério Público para que apresente alegações finais. Logo, Vossas Excelências e doutor representante da Procuradoria, requer essa defesa que seja concedido por excesso de prazo, até mesmo dentro de uma formação que a instrução toda já terminou. Eles passaram toda a instrução presa. Eles, tanto em sede policial, quanto em sede na averiguação, na instrução processual, cooperaram, prestaram depoimentos, foram ouvidas todas as testemunhas, seja acusação ou defesa. O processo já estava apto para o Ministério Público apresentar suas alegações finais. Por conta de todo esse excesso que nós vislumbramos, requer essa defesa a revogação da prisão dos acusados, ora pacientes, por excesso. É o que pede a defesa. Muito obrigada, desembargador Baiman, desembargador José Joaquim, doutora Celene, doutor Samuel. Ministério Público. Eminentes desembargadores, ilustre advogada de defesa, demais advogados aqui presentes na sala. Trata-se o caso, senhores, de um crime extremamente grave, complexo, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 e 5º, e parágrafo 2º-A, inciso 2, e parágrafo 2º-B, e artigo 288 do Código Penal. As colocações feitas aqui pela eminente advogada de defesa, eu de pronto vou solicitar, senhor relator, que seja encaminhado cópia dos autos à corregedoria para avaliar essas questões que foram colocadas pela ilustre advogada de defesa. Na conclusão do parecer, o Ministério Público propõe aqui que seja conhecido parcialmente o presente HC, por se tratar de reiteração de pedido formulado anteriormente no HC número 080, 22.23/68.20.22.8.10.0000. E no mérito, pela denegação face à inexistência de constrangimento ilegal e excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes apontadas pelo ilustre impetrante. É a manifestação, senhor relator. O voto está fechado, presidente. Desculpe, Zé Joaquim. Desculpado, presidente. Eminentes pares, ilustre representante do Ministério Público. Não se tem dúvida aqui que se trata de um crime altamente perigoso e nocivo para a sociedade, né? Complexo, porque nele reúne seis réus, né? E não se, dentre aqui os impetrantes, que é o Harlan, né? Isso, Da Silva e o Davi, não tem nada que se lhes diferencie dos demais que não impetraram aqui. Porquanto que não se sabe deles os antecedentes, se pode analisar, se sabe apenas que eles estão num conjunto de um crime bárbaro, certo? E, com isso, não merecendo, portanto, até então, ainda que tenha esse elastério, toda essa confusão, uma liberdade, baseado simplesmente no fato de ser bons antecedentes e tudo isso, e ele não, né? E não ter ainda sentença com trânsito de julgado. Pois bem. Ora, se o crime é bárbaro, a ponto até de se destacar aqui uma coisa que me leva ao repúdio, que é tomar pessoas como escudo humano, né? Durante o ato fatídico. Toda e qualquer sustentação que aqui venho, eu tenho que levar em consideração os requisitos, a preponderância dos requisitos da preventiva, porque eles estão presentes. Primeiro,
porque são assaltantes perigosos, com antecedentes, e, por isso, a ameaçar a sociedade. A 2, porque a liberdade poderá fatalmente, né, possibilitar uma fuga ou uma dificuldade, né, no apurar dos fatos. Por essas razões é que eu não tenho outra alternativa a não ser, de conformidade com o parecer ministerial, a ordem se lhe há denegar. Como voto, desembargador Joaquim. Agradeço, presidente. Eu não tenho a menor dúvida em acompanhá-lo. Agora, gostaria de fazer algumas ponderações, eminente desembargador Paiva. É que, realmente, a matéria de fundo tratada pela ilustre advogada já o fora aqui no habeas corpus 080-22-23, julgado no dia 28 de abril de 22. Portanto, nessa parte aqui, reiteração, conforme pareceu, não vou nem conhecer. E vejamos, aqui há também, salvo o melhor juízo, doutora Selene, eu já havia anotado para determinar aqui no julgamento, se assim entendeu o eminente relator, o doutor Samuel, de que há uma desídia aqui do Ministério Público, para que seja encaminhado os autos à Procuradoria para apurar, porque aqui, segundo a ilustre advogada, são 3 vezes com despacho para que o Ministério Público se manifestasse, está informando 4. Então, não ele tenha se manifestado e não trouxe nenhuma razão para não fazê-lo. Então, a necessidade, presidente, de que aqui seja determinado que o ilustre juiz de base determine encaminhamento ao Ministério Público para ser manifestado para 5 dias, não o fazendo que encaminhe a outra procuradoria na pessoa do doutor Procurador-Geral de Justiça, para que ele possa analisar, inclusive emitir o parecer, porque não pode ficar de eterno. Aqui nós vamos aplicar a súmula 52, mas a súmula 52 se refere apenas à fase instrutória. Então, a necessidade de que tenha alegações e sentença. Então, presidente, essas considerações que eu trago à Vossa Excelência, porque realmente é gravíssimo. E Vossa Excelência trouxe um fato aqui que é importante. Em todo assalto de banco, a gente vê a perversidade e a gravidade quando fazem seres humanos como escudo, exatamente para poder fugir da sociedade quando é perseguida pela polícia. Então, pessoas são colocadas em risco de vida e algumas já perderam a vida, como foi o caso em Bacabal, que eu trouxe a nosso conhecimento em sessões pretéritas. Acompanhe Vossa Excelência com essas razões, presidente. Presidente, primeiro, por oportuna, né, e necessárias as ponderações de Vossa Excelência quanto à remessa do Ministério Público, né? O desembargador Samuel também está de acordo? Acompanhado. Pois é. Então, eu peço à nossa escrivã, né, que providencie isso tal qual como questionado e colocado pelo desembargador Joaquim. Eminente presidente, desembargador Baima, eu também fiz o requerimento para que seja encaminhado cópia dos autos à corregedoria. Obrigado. Exatamente. Agora, presidente, outra coisa. Eu até pensei, quando colocar aqui, em tomar como posição aqui o não conhecimento, conforme até levantou a doutora. Agora, eu fiz assim, eu estou denegando, é por conta de que a denegação é mais ampla e acaba com esse negócio. Não foi conhecido, vem para cá. Então, já é mérito, né? Faz coisa julgada. Essa que é a verdade. Então, é por isso que eu estou preferindo entender que deva ser denegado em total e nada de não conhecimento que já foi ventilado aqui. Agora sim, depois se vê agora, aí não tem dúvida que é mera reiteração. É o meu entendimento. Desembargador Joaquim. Vossa Excelência falou, mas não terminou a votação, pediu só a questão. Não, acompanho Vossa Excelência, mas eu entendi de que, no parcial, é exatamente que essa matéria já fora tratada. Mas Vossa Excelência pondera de que a denegação seria genérica, eu acho que aqui é uma coisa que não vai influenciar muito. E a denegação ela amplia tudo.
E Essa é outra, matéria de fundo. desembargador Samuel está de acordo? De acordo, senhor presidente. Pronto. Então, vamos lá. Presidente Joaquim, Vossa Excelência, com a palavra. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a pregoar o quarto processo da nossa relatoria, que é o 080-444487, paciente Ronaldo Silva da Luz, impetrante doutor Nestor Alcebiades Mendes Ximenes, impetrado juiz de direito da terceira vara da comarca de Codó, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procurador eminente doutor Teodoro Pérez. O parecer é pelo conhecimento e denegação, esse relatório que haverá sustentação. Habeas impetrado em favor do paciente Ronald Silva da Luz, buscando ter revogado a prisão preventiva, decorrente de supostos homicídios, um deles tentado e o outro consumado. A impetração sustenta e cita ausente justa causa do ergástulo, porque carente de fundamentação. Nessa esteira, afirma que a decisão é curta, vaga e precisa, podendo amoldar-se a qualquer situação posta em julgamento, pois não contém elementos concretos e não diz especificamente quais os pressupostos cautelares. Assevera ainda que o senhor Ronald é primário de bons antecedentes, não responde a qualquer processo criminal, é pai de família, 3 filhos menores, comerciante local, bacharel em direito, nunca se furtou a prestar espontaneamente quaisquer esclarecimentos. Alega nulo o reconhecimento fotográfico, com base no artigo 226 da lei adjetiva, no mais diz que é tangenciadas as cautelas diversas da custódia e indevidamente vedado o advogado o acesso aos autos daquela investigação. Foram solicitadas informações, a autoridade policial informou ao ilustre advogado, o ilustre juiz, que, por sua vez, ao prestar informações, disse que o delegado de polícia de Codó representou pela preventiva do paciente, afirmando que o representado é apontado como autor dos crimes de homicídio e tentativa praticados no dia 7/9, ceifando a vida da vítima Admário Cerejo da Silva e ferindo Antônio Ronilson Silva, que faleceu após circunstâncias alheias à vontade do agente. Em suma, descreveu que no dia dos fatos, por volta das 0h, na Praça Rua Agenor Monturil, bairro São Sebastião, em Codó, o representado Ronald, junto de outro indivíduo ainda não identificado, efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas Admário e Antônio Romilson, atingindo o primeiro na cabeça, causando o óbito, e o segundo, vítima na perna esquerda. Sobreveio, então, a petição, afirmando em essas genéricas informações, denegada a liminar, a douta Procuradoria, na pessoa do doutor Teodoro, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem, é o que merecia relato, eminente presidente. Embargador Banha, está fechado o áudio, Vossa Excelência. Sustentação. Advogado presente. Perfeito. Bom dia. Bom, doutor Nestor. Vossa Excelência tem 10 minutos. Eu quero antes, porém, que Vossa Excelência nos dê o número da OAB e o nome completo para ficar gravado. Perfeito. Nestor Alcebiades Mendes Ximenes, OAB Piauí 2849. Vossa Excelência tem 10 minutos, doutor. Obrigado, Excelência. Inicialmente, meus cumprimentos, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, ilustre relator, desembargador Antônio Fernando Baima Araújo, desembargador Samuel Batista de Souza, ilustre procuradora de Justiça, doutora Salene. Trata-se, nesse caso de habeas corpus impetrado contra ato da eminentíssima juíza da terceira vara da comarca de Codó. Excelência, o paciente foi surpreendido com a expedição de um mandado de prisão contra si, expedido no dia 16 de fevereiro do corrente ano, por suposta participação num crime perpetrado aí em 6 de novembro do ano passado, ou seja, há mais de 8 meses. Sem, no entanto, até a presente data, conhecer o teor das acusações contra si, bem como eventual relacionamento com relação a esses fatos, e muito menos foi intimado por qualquer ato para comparecer perante a autoridade policial, prestar declarações, e de forma que, consultando o Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi surpreendido com este mandado de prisão, que, em suma, revela-se extremamente teratológico. Trata-se aqui de uma investigação, como disse anteriormente, de um homicídio e de uma tentativa de homicídio
cuja autoria ainda não foi elucidada. E, pasme, Excelência, após 8 meses da data do fato, não há conclusão de inquérito policial, nem tampouco oferecimento de denúncia. E, segundo o relatado lá, 2 indivíduos ainda não identificados teriam realizado esses crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Sabe-se apenas que essas vítimas seriam conhecidas na localidade por ser usuário de drogas, envolvido em outros crimes, mas não se tem nenhuma certeza com relação à autoria, nem indícios suficientes, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal. E após essas iniciais investigações, que não se sabe ao certo quais são, porque a própria magistrada furtou-se a fornecer as declarações, o motivo da decisão, ou seja, a cópia da decisão não foi disponibilizada à defesa, e este relator, inclusive, já pedido informações àquela autoridade coatora por 2 vezes, não obteve a cópia da decisão, o que parece causar uma certa estranheza à defesa, tendo em vista que até hoje não se sabe exatamente o teor integral da decisão que levou a decretar a prisão preventiva. Em síntese, Excelência, a magistrada se ateve a dizer que houve uma representação da autoridade policial, mediante parecer prévio do Ministério Público, também não se sabe qual o teor, e decretou a prisão preventiva, supostamente baseado em provas testemunhais que não especificou quem sejam essas testemunhas. E é interessante ressaltar que nunca foi emitida qualquer notificação, intimação para o comparecimento desse investigado à delegacia de polícia. Me parece que aquele adágio ainda está presente nesse caso em específico, com relação à possibilidade de investigar para poder prender e não prender para depois investigar. Além disso, Excelência, se mostra totalmente desproporcional essa prisão preventiva, tendo em vista que a decisão da autoridade coatora não se pode inferir com segurança a necessidade de uma decretação de prisão preventiva. Como bem ressaltado pelo ilustre relator, né, o paciente é primário, tem bons antecedentes, nunca respondeu qualquer processo criminal, pai de família, tem 3 filhos menores, é empresário local, bacharel em direito, e nunca se furtou a prestar qualquer esclarecimento à autoridade coatora. Importante destacar também que ele não está foragido, está residindo no seu endereço normalmente, trabalhando diuturnamente na sua loja e, enfim, não se furtando a qualquer ação da autoridade policial ou judiciária. Além disso, Excelência, a decisão ela carece de fundamentação concreta, né, violando o princípio da motivação das decisões judiciais, violando o artigo 315 do Código de Processo Penal e invada de absoluta nulidade nos termos do artigo 564, inciso 5º. Além disso, há notícia de um suposto reconhecimento fotográfico, conforme consta dos autos, em total descumprimento ao artigo 226. É sabido que nessas situações, é claro que o reconhecimento pode ser um instrumento de investigação válido, mas da forma como foi feita nesse caso, sem subscrição de 2 testemunhas e ao arrepio totalmente das prescrições do dispositivo do Código de Processo Penal, o reconhecimento me parece totalmente em invado de nulidade. E o STJ já tem reiteradamente levado essa questão a julgamento, né, conferindo uma nova interpretação ao artigo 226, e é muito comum, até fatos recentes, né, de que condenações e prisões injustas com base em meros reconhecimentos fotográficos, quando seja a única prova carreada aos autos. Então, esse reconhecimento me parece totalmente antijurídico, e os efeitos de um reconhecimento falho, na observância do procedimento descrito na norma processual, o torna inválido e poderá servir, claro, eventualmente para, em conjunto com outros elementos que até a presente data não há, para infirmar uma possível autoria. De forma, Excelência, que a autoridade coatora não esclareceu os motivos pelos quais demonstra os motivos da prisão, da preventiva, sendo negado o acesso tanto à defesa como a este tribunal, que uma vez que não disponibilizou a decisão quando instada a prestar informações, e quando
informações veio aos autos são vagas, incompletas, sem acompanhamento do documento comprobatório, conforme também mencionado pelo Ministério Público. Diante disso, Excelência, não há outra alternativa, senão, em razão dessa ausência de indícios suficientes de autoria, a fim de que seja expedido aí um contramandado de prisão, determinando-se aí, portanto, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar esta decisão eivada de nulidade e ausentes qualquer requisitos das prisões cautelares, que no caso aqui, indícios de autoria. Esse é o requerimento, Excelência, para que, então, a impetração seja acolhida e concedida a ordem. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Ministério Público. Eminentes desembargadores, ilustre advogado de defesa aqui presente, a propósito do que foi informado pelo juízo singular, que decretou a cautelar segregatória no ID 24, 13, 47, 51, página 1/2, os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente estão presentes, inclusive registrando aqui a existência de materialidade e autoria, bem como a gravidade do fato concreto. Anota ainda aqui a decisão que foi observada, que os indícios da materialidade e autoria se revelam mediante o depoimento das testemunhas colhidas na investigação. As testemunhas são unânimes em narrar o modus operandi dos delitos e apontar o representado como um dos seus autores. Desta forma, senhor desembargadores, o Ministério Público entende que a decisão foi, sim, fundamentada, né? Ainda que exista condições favoráveis ao impetrante, isso não autoriza o deferimento do presente HC, e, desta forma, o Ministério Público propõe a denegação da presente ordem, senhor presidente. Eminente relator. Agradeço, presidente. Aqui, a eminente procuradora, estamos até diante de um caso sui generis, que, veja, a mandado de prisão, doutor Samuel, e ele nunca foi preso, mesmo residindo no mesmo local, tudinho. Então, inclusive, esse habeas corpus aqui, ele está como se fosse de alguém preso, ou seja, ele não seria preventivo. Por outro lado, ao examinar os autos, constata-se que duas situações as conheço. Por exemplo, quando se refere a de que ele não teve nenhuma participação, isso aqui é mérito. Então, portanto, eu não vou aqui adentrar. E com relação ao reconhecimento fotográfico, que é outra matéria da instrução criminal. O artigo 226 é muito claro com relação a como se deva reconhecer as pessoas que tenham praticado qualquer tipo de delito. Todavia, e não é de agora, mas tem se dado muita ênfase, inclusive essa semana pretérita, passou no Fantástico, onde um cidadão ficara preso por 3 anos, responde a 61 processos, e que ele se diz inocente, e apenas por reconhecimento fotográfico. Nós aqui não podemos abolir o reconhecimento fotográfico. O que nós temos que ter é que ter outros elementos de provas que possam ser coligidos aos autos para definir se é ou não ele o autor daquele crime. Mas dizer de que não se aplica o 226, por todas as vezes aqui, eu acho que é muito temerário. O que nós temos que ter elementos outros que possam vir ao encontro daquela prova já constituída nos autos. Bom, esses são 2 aspectos que eu não conheço, e vou conhecer apenas parcialmente. Vejamos aqui na espécie, o artigo 20, ilustre advogado, inclusive, Vossa Excelência estivera comigo conversando, e eu sempre muito atencioso nos meus julgamentos, fui verificar. Ora, ocorre um segredo de justiça aqui. Nós temos, inclusive, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a 14. O que é que ela diz o artigo 20 do nosso Código de Processo Penal? A autoridade assegurará, no inquérito, o sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da sociedade. A súmula 14 é direito do defensor do interesse do representado ter amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Fecho aspas. Ora, presidente, se eu dou acesso ao ilustre advogado
àquilo que eu estou ainda averiguando, como é que nós vamos chegar, doutora Selene, a conhecer a autoria e desvendar aquele crime. Então, isso aqui não é sigilo, não. Isso aqui é um resguardo que a própria lei o faz com relação ao fato apurado. Então, nesse aspecto aqui, eu não tenho a menor dúvida de que não há, por parte da autoridade policial, a não ser que Vossa Excelência prove que ela está aqui, fatos já apurados, e que não tenha sido dado acesso. Não. Fatos já apurados, o senhor tem, todo e qualquer advogado tem acesso, das partes devidamente com o instrumento procuratório, podendo juntá-lo, se for o caso, diante de uma emergência. Isso o próprio Código de Processo dá um prazo de 15 dias para a juntada. Agora, quanto àqueles fatos ainda não tido como elementos de prova de procedimento, esse não pode ter acesso. Então, presidente, eu não vejo aqui, ainda hoje, nenhum constrangimento ao hora paciente. Então, portanto, aqui eu estou conhecendo parcialmente e denegando a ordem como voto, presidente. Presidente, fui interrompido aqui um instante. Vossa Excelência está não conhecendo parcialmente. É, exatamente, por aqueles dois motivos da fotografia, e por dizer que ele não participou de nenhum crime, e no que conheço, eu estou denegando, presidente. De acordo com o parecer. Não, eu acompanho Vossa Excelência. Vossa Excelência vota primeiro. Embargador Samuel. Acompanhando. Unanimemente de acordo com o parecer ministerial. Com a palavra de ainda, presidente. Joaquim. O sexto. É a sétima, né? Agora é o sexto. O quinto foi retirado, o sexto. O sexto e o sétimo são nossos. É o habeas 080-5092-67, paciente Glauco Almeida Silva, impetrando o doutor Joacundo Ferreira Franco Filho, impetrado do juiz de direito da segunda vara do Tribunal de Justiça de São Luís. Relator, desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora eminente, doutora Selene Coelho, aqui presente. É sempre um prazer tê-lo conosco. O parecer pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus impetrado em favor de Glauco, em face da ausência de prova pré-constituída. Eis o relatório. Opa! Doutor. Não, presidente, eu vou aqui fazer o relatório rapidamente, presidente. Aí, em seguida, o habeas impetrado em favor do senhor Glauco Almeida Silva, indicando uma autoridade coatora, juiz de direito da segunda vara do Tribunal do Júri, da comarca de São Luís, pugnando pelo reconhecimento do suposto constrangimento ilegal em face do paciente. Afirma a impetração que o paciente deve processar por suposta participação na conduta do artigo 121, para o segundo, incisos 1 e 2, da lei substantiva, fato ocorrido em 9 de 5/22, na dúvida que a prisão preventiva for decretada com base em informações verídicas no inquérito. Aponta, então, falta de requisito e fundamento preventivo. Faz digressões quanto à liberdade sem fiança, quando inicial houveram alguns documentos, houve o ingresso no plantão, o eminente desembargador Kleber Costa entendeu que na matéria do plantão, nas informações, aqui, o ilustre magistrado de primeiro grau diz como esse fato ocorreu no dia 9 de maio, por volta das 21 horas, a vítima Alex foi sequestrada no interior de sua residência localizada na rua São José, bairro Quebapote, tendo seu corpo sido encontrado dia depois, já sem vida. Após as informações e deferir o pedido, o parecer da ilustre procuradora aqui presente, doutora Selene, é pelo não conhecimento. Faz a possibilidade de apreciar a questão de mérito, uma vez que cabe ao impetrante apresentar documentos suficientes de análise de eventual ilegalidade. É o que me dizia. É o relatório? Presidente. É, presidente, sim. Doutor Joacundo, 10 minutos, por favor. Vossa Excelência, eu quero o número da OAB e o nome completo para ficar gravado. Doutor Joacundo, o senhor está sem áudio. Sim? Doutor Joacundo? Ou não? Por favor, o número da OAB e o nome completo para ficar gravado. Joacundo Ferreira Franco Filho, OAB Maranhão 13140. Pronto. Vossa Excelência tem 10 minutos. Excelentíssimo desembargador, presidente da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, doutor Baima Araújo, relator, desembargador doutor Joaquim Figueiredo, desembargador doutor Samuel Batista de Souza, representante do Ministério Público, procuradora aqui presente,
A defesa vem requerer a Vossas Excelências o julgamento deste HC em virtude de não cabimento de tal prisão. Digamos o seguinte: a prisão preventiva tem que estar dentro dos dizeres do artigo 312, onde diz, por garantia da ordem pública, da ordem econômica, não há nenhuma prova que venha contrariar a ordem pública ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. Excelentíssimos julgadores, o paciente mora há 10 anos no mesmo lugar, trabalha há 5 anos na mesma empresa, que é na área da Companhia Vale do Rio Doce, onde a Polícia Civil foi até lá e verificou que ele trabalhava lá. A polícia nunca intimou este cidadão para comparecer. Ele não sabia do que se tratava. Quando foi preso em 24 de fevereiro deste ano, motivo pelo qual não juntei nenhuma certidão da época da prisão, porque não tem excesso de prazo, os documentos acostados neste right provando que ele é réu primário, que ele tem residência fixa e que ele trabalha. Precisa-se fazer a prova do que aqui se alega. Não trouxe prova nenhuma do mérito. Então, por isso, o que se vê no caso, não preenchendo os requisitos do artigo 312, o artigo 321 do Código de Processo Penal diz que o juiz deve, não pode, deve conceder a liberdade provisória, que é direito subjetivo do réu. O réu não tem em sua conduta nada que desabone. Não vou entrar no mérito, porque não é a via eleita, que será na instrução criminal. Mas posso dizer a Vossa Excelência que aqui está invertido a ordem de a prisão ser exceção. Aqui está uma prisão como regra geral e a liberdade é exceção. Agora há pouco eu vi um colega dizendo prender para investigar. Se dissesse, mas doutor, o seu cliente, o paciente aqui, foi procurado, não foi encontrado. Se disfarçou para não ser encontrado. Não, ele sempre trabalhou, que já perdeu o emprego por conta desta prisão. E os filhos estão passando necessidade por conta desta prisão. E que, Excelência, vejo aqui uma antecipação da pena. Não vou discutir aqui se tem prova ou deixa de ter prova da sua conduta. Mas não existe nenhum requisito do artigo 312 aqui presente. E é por isso, Excelências, que a defesa vem requerer a Vossas Excelências que seja conhecido este HC e que lhe seja concedido a ordem para que este cidadão venha em liberdade provar sua inocência. É o que requer a defesa e muito obrigado. Parecer ministerial. Senhor desembargador, eminente advogado de defesa, consta aqui as informações da autoridade singular que no dia 9/5/2022, por volta das 21 horas, a vítima Alex Nunes Viana foi sequestrada no interior de sua residência, localizada na rua São José, número 14, bairro Quebra-Pote, tendo seu corpo sido encontrado em 18/5/2022. O corpo foi enterrado em uma cova rasa, próxima à rua do Biólogo, Quebra-Pote, em São Luís, sendo posteriormente detectada a causa-mortes como traumatismo crânioencefálico provocado por projétil de arma de fogo, conforme se verifica do exame cadavérico, do laudo de exame no local e achado do cadáver. Na sequência, o juiz comunica que foi decretada a prisão preventiva do paciente
no juiz da Central de Inquérito e Custódias para preservação da ordem pública, bem como a necessidade de viabilizar a instrução criminal, garantindo-lhe, ao final, a aplicação da lei penal. Seguindo, senhores desembargadores, não obstante os autos do eletrônico, que o impetrante não juntou a decisão que decretou e que indeferiu o pedido de prisão preventiva, sendo as referidas decisões necessárias para se avaliar a possibilidade de eventual revogação ou não. Outro sim se limitou a anexar aos autos eletrônicos apenas documentos pessoais do paciente e a procuração adjudícia. Seguindo, senhor desembargador, se conclui pelo não conhecimento do presente HZ, por essas ausências de requisito, né? E no mérito eu vou manifestar aqui, senhor presidente, de qualquer forma, pela denegação da presente ordem. Trata-se de um crime de extrema gravidade. É a manifestação, senhor presidente. Presidente Joaquim. Agradeço, presidente. Eu devo dizer, presidente, ab início, que estou aqui já de acordo com a douta Procuradoria. Ao examinar os autos, constato, presidente, que não tem os elementos necessários. E aqui, embora hoje pudéssemos trazer à baila o artigo 11 do Código de Processo Civil, que trata do Instituto da Cooperação, mas é dever das partes, presidente, trazer a prova pré-constituída. Por exemplo, os fatos que são trazidos pelo ilustre advogado doutor Jocondo, para que nós pudéssemos analisar, não consta aqui, por exemplo, o pedido de revogação, o indeferimento, a prisão preventiva, que são elementos necessários para que possamos verificar se há ou não a incidência do 312. Então, diante desses fatos, é que, e vejamos, está no jurisconsulto, mas cabe à parte. Eu juntei aqui uma jurisprudência bem recente do ministro Joel Ilan, onde ele diz: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. Não conheço. Então, presidente, é exatamente com isso, não impede de que o ilustre advogado possa fazer o uso de um novo habeas corpus. Neste, eu estou de acordo com o parecer pelo não conhecimento, presidente, é como voto. Presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência, embora que eu estou, inclusive, penoso quanto a isso, por conta de que quem está perdendo o emprego, a família depende dele, entendeu? Está em discussão. Mas, em todo caso, eu vou acompanhar Vossa Excelência para que o advogado possa fazer a coisa de forma correta, né? Também acompanho, senhor presidente. Pronto. Bom dia a todos. Continua. Bom dia, doutor. Sétimo. O sétimo é a apelação criminal 000.705/16, primeira apelante Edmar Abreu Costa, advogados doutor Natan Luiz Souza Chaves, segundo apelante Francisco Davis Freitas Queiroz, advogado doutor Luciano Cunha Rodrigues e outro, terceiro apelante Francisco José de Queiroz Neto, advogado doutor também Luciano, e outro, quarto apelante Jardel Carvalho Silva, defensora por doutora Ana Júlia da Silva de Souza, quinto apelante Leonardo Lima Mota, advogado doutor Inácio Américo Pinho de Carvalho e outro, apelado Ministério Público, relator desembargador Joaquim Figueiredo, revisor emente desembargador Samuel Batista, procurador doutor Domingas de Jesus Frois, que é pelo conhecimento e provimento da apelação criminal de Edmar Abreu Costa, reconhecendo sua absolvição pelo conhecimento e parcial provimento da apelação criminal de Leonardo Lima, com fito de que seja configurado trato privilegiado, por fim, o conhecimento e provimento das apelações de Francisco Davis, Francisco José Queiroz e Jardel Carvalho, sendo mantida a sentença de base. Eis o relatório. Vou fazer um relatório aqui percussivo, presidente, por se tratar de 5 acriminados. Só tem um advogado, que é o doutor David, que está fazendo. É isso, doutora Adriana? Isso, Bom dia, senhor. desembargador. Apelante. Então, apelações... Pois não, presidente. Desembargador Joaquim está fazendo um relatório ainda. Ok. Apelações criminais interpostas pela defesa de Edmar Costa Abreu, Francisco de Freitas Queiroz, Francisco José de Queiroz Neto, Jardel Carvalho Silva e Leonardo Lima Mota. Contra a sentença proferida pelo juiz da primeira vara, da comarca de Presidente Dutra, que os condenaram. As penas do artigo 33, capítulo 35, Edmar e Leonardo,
a 9 anos e 6 meses de reclusão e 22 dias e 2.262 dias multas. Francisco Davis, Francisco José Queiroz e Jardel Carvalho receberam 9 anos e 27 dias de reclusão e 1.307 dias multas. Regime de cumprimento inicialmente fechado. Esse fato aconteceu no dia 16 de novembro de 2019, quando eles foram presos em flagrante, transportando no veículo HB cerca de 22 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína, presidente Boemer, que estava condicionado em uma mala. Relata a acusação que o acrimado Francisco José comprou a droga em São Paulo, com o Correio Jardel, pelo valor de R$60 mil, que na oportunidade ainda se declarou integrante da facção criminosa do PCC. O parque relata que o carro utilizado para o transporte foi alugado por Jefferson Mesquita Carneiro e entregue ao Correio Leonardo Lima, que o conduzia no momento da prisão, onde Leonardo também foi responsável por buscar a droga na casa de Gabriel. Por esses fatos foram denunciados e, ao final da fase instrutória, condenados. O senhor Francisco José alegam em sede preliminar falta de fundamentação na sentença e o direito de recorrer em liberdade. No mesmo sustento, sua absolvição e que não há associação para o crime. A defesa de Jardel também pleiteia absolvição por falta de provas quanto aos crimes de tráfico e associação. Na dosimetria, pleiteia afastamento da circunstância judicial 59 do crime, com relação ao tráfico de artigo 40, inciso 5º, ou seja, interesse estadual. O apelante Edmar sustenta a inexistência de provas capazes de atestar a prática delitiva. Por consequente, em caráter subsidiário, requer o afastamento também dessa qualificadora do artigo 40, inciso 5º. O apelante Leonardo Lima, em caráter preliminar, suscitou nulidade da inépcia, por inépcia da denúncia ministerial, notadamente porque lastreada em indícios e suposições dificultando o exercício da ampla defesa e por falta de material probatório quanto ao mérito. A douta procuradora, doutora Domingas de Jesus Frois, manifestou-se pelo provimento da apelação criminal interposta por Edmar, reconhecendo sua absolvição, o conhecimento e parcial provimento da apelação criminal interposta por Leonardo Lima, com o fito de que seja configurado o tráfico privilegiado, com o fim de conhecimento e provimento das apelações criminais interpostas por Francisco Davis, Francisco José e Jardel Carvalho. É o que me diz relato, a douta revisão eminente do Samuel. De acordo com o relatório, senhor relator. Presidente, é o que me diz relato, presidente. Presidente, o relatório já aprovado pelo eminente professor. Doutor David, eu quero de Vossa Excelência apenas o número da OAB e o nome completo para ficar gravado. David Teixeira Costa, OAB-MA 11459. Bom dia a todos, meus cumprimentos ao desembargador relator, os demais presentes da outra procuradoria. Eu venho aqui falar em nome de Leonardo Lima Mota. Trata-se de uma apelação interposta como em curso no 33 e 35 da Lei 11.343. A defesa entende que as provas acostadas aos atos são suficientes para fundamentar esta condenação, certo de que não foi anexado outros elementos de confissão, posto que, embora apreendidos celulares e determinada quebra de sigilo, nada foi trazido aos autos. A sentença revela ser contraditória os testemunhos, de forma que, não havendo convicção contra a prática do crime pelo apelante, imperiosa aplicação do princípio do pro réu. Nesse sentido, cumpre ressaltar o parecer da douta Procuradoria de Justiça, quando dispõe que dos depoimentos das testemunhas dos acusados não haveriam provas contundentes que o apelante se dedicava à comercialização dos entorpecentes, informando ainda que o apelante não conhecia os demais acusados, limitando-se à locação do veículo, afastando o dolo de se associar. Nesse caso, a defesa acompanha o douto parecer do Ministério Público, que entendeu que o apelado merece guarida contra a associação para o tráfico e, de maneira sucinta e objetiva, afirmou que ele não integrava a organização criminosa. Tanto é que anexamos aos autos documento que ele não pertence a nenhuma facção criminosa. Desta forma, requer a defesa o conhecimento e a concessão da ordem. Assim encerro minha fala, agradecido pela oportunidade de sustentar aqui nessa primeira Câmara.
Muito obrigado. Bom dia. Ministério Público. Eminentes desembargadores, senhor advogado de defesa, aqui são várias apelações. No primeiro apelo, Francisco David Freitas Queiroz e Francisco José Queiroz Neto suscitou uma preliminar em que o direito de recorrer em liberdade, contudo, o Ministério Público aqui entende não ser possível o acolhimento de tal pleito. Como é ser disso, depende-se do artigo 387, parágrafo 1º da Lei de Instrução Penal, a hipótese de recorrer à liberdade não constitui direito subjetivo do réu. Ao contrário, trata-se de mera faculdade ou possibilidade que deverá ser analisada pelo juízo quando da prolação da sentença. No caso em estudo, o prolator da sentença combatido, o magistrado de base, não concedeu o direito de recorrer à liberdade dos apelantes sob a premissa de que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o fumus comis delicti e o periculo libertatis ainda persistem, demonstrando o risco concreto da reiteração criminosa. Aqui ainda há registro de que a materialidade e a autoria do crime de droga na associação para o tráfico são evidentes, uma vez que grande quantidade de drogas, 22 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína, foi apreendida em poder dos 5 réus. A referida droga foi legalmente periciada por os órgãos do ICRI. Seguindo, senhor desembargadores, com relação a esse primeiro apelo, o Ministério Público propõe o improvimento do primeiro apelo. No segundo apelo, de Jardel Carvalho da Silva, a materialidade e a autoria do tráfico de droga da Associação para o Tráfico são evidentes, uma vez que a grande quantidade de droga que já foi aqui mencionada foi apreendida em poder dos réus. A referida droga foi legalmente periciada. E o depoimento também das testemunhas, Wesley, Félix, Souza, Isaac, Fontinelli Nogueira, que foram categóricos em descrever as circunstâncias da prisão em flagrante dos apelantes. Prosseguindo, quanto à circunstância judicial desfavorável, esta foi corretamente utilizada pelo juízo de base, que analisou aspectos objetivos e subjetivos, né? Prosseguindo aqui, nesse caso, o Ministério Público propõe que seja também dado provimento parcial ao Leonardo Lima Mota por crime privilegiado. Quanto ao terceiro apelante, o Edmar Abreu Costa, inicialmente quanto ao pleito de absolvição por falta de prova do crime de tráfico de droga e associação do tráfico, considerando as provas colididas, entende o Ministério Público ser possível o acolhimento desta matéria. Cumpre asseverar que ficou evidenciado que o apelante não concorreu para o evento delituoso fixado na denúncia, visto que, desde em sede policial, não fora colecionado nenhuma evidência de que fosse sozinho ou associado a outros denunciados responsável por qualquer tipo de mercância ilegal da droga, né? Ausente aqui o dolo. Então, senhores desembargadores, quanto à alegação do afastamento do crime de associação criminosa, entende o Ministério Público assistir razão ao apelante, pois, como sobredito, os demais acusados atestam que o apelante não tinha conhecimento da empreitada criminosa, sendo contratado para prestar serviço aparentemente lícito. Então, dessa forma, o Ministério Público propõe, com relação a esse réu, ao provimento do apelo. Quanto ao quarto apelado, Leonardo Lima Mota, em preliminar arguída, entendemos não merecer prosperar o direito do apelante no sentido de que a denúncia encontra-se devidamente instruída e devidamente fundamentada com acervo probatório. Desta forma, o Ministério Público propõe aqui a rejeição dessa preliminar. E quanto ao pleito de absolvição do apelante, também entendemos não assistir razão a este, posto que, durante a fase da instrução processual, restou devidamente comprovado a prática do delito esculpido no artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a quantidade expressiva de droga. No tocante à alegação do apelante de inexistir prova quanto à prática do delito, tipificado no artigo 35, caput da Lei 11.343/2006, entendemos assistir razão a este. Então, senhores desembargadores, concluindo, o Ministério Público propõe, eu vou ratificar aqui, pelo provimento da apelação
de Edmar Abreu Costa, reconhecendo sua absolvição, o conhecimento e parcial provimento da apelação interposta por Leonardo Lima Mota, conflito de que seja configurado tráfico privilegiado, conflito de conhecimento e improvimento das apelações interpostas por Francisco Davis Queiroz e Francisco José Neto e Jardel Carvalho Silva, de mantida a sentença de base nos próprios fundamentos. É a manifestação, senhor presidente. Eminente relator. Agradeço, Vossa Excelência. Eminentes pares, eu já inicio por apreciar as duas preliminares. A primeira, dos sentenciados Francisco Davis e Francisco José Queiroz, quando alegam falta de fundamentação, o direito de recorrer em liberdade. O direito de liberdade, aqui como bem posto pela ilustre procuradora, aqui cabe se preencher os requisitos, vejam, estavam presos durante toda a fase instrutória. O juiz os condenara ao final e ao cabo do processo. Então, portanto, não é direito subjetivo deles, é a aplicação da lei penal com a condenação. Então, isso aqui é exatamente os requisitos. Eu estou conhecendo e rejeitando, presidente. Desembargador Samuel. De acordo, senhor presidente. De acordo. Quanto à segunda preliminar de Leonardo Lima, presidente, quando ele versa sobre a inépcia da denúncia, eu entendo que é matéria preclusa, porque, inclusive, há com sentença. Então, essa matéria tem que ser objeto, quando apresentou, é aquilo que nós dissemos na sessão pretérita. Hoje, a denúncia ela tem dois momentos de ser recebida. Uma, quando preenche o requisito, e após a defesa apresentar todas aquelas circunstâncias do 396A. Então, portanto, também estou rejeitando, presidente. De acordo. Desembargador Samuel. Não. Presidente, quanto às apelações, eu vou pedir venha a ilustre procuradora para manter integralmente a sentença do juízo. São 22 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína. Eles estavam em quê? Aqui nós temos um concurso de pessoas, todos no mesmo carro. Vejamos aqui, não é dizer que um estava fora, os 5 foram presos exatamente no veículo. E qual é a escusa do Edmar dizer que ele apenas dirigia com o Leonardo que havia alugado? Não. Todos aqui estavam em concurso. Inclusive, quando eu fiz o relatório, trouxe à baila o seguinte fato, de que eles que compraram a droga em São Paulo. Bem claro aqui, ficou demonstrado de que o Francisco Jardel tinha exatamente comprado essa droga, transportado com o Jefferson e entregue ao Correio Leonardo. Então, portanto, Leonardo era conhecedor, sim, desses fatos. Por isso que a associação criminosa é onde você tem a divisão de tarefas. Por que o juiz aplicou a penação um pouco mais alta? Aqui nós temos o inciso 5º do artigo 40, que é o tráfico interestadual, que, com isso, há uma maior apenação dos casos. Todos eles, de comum acordo, e aqui eu vou ler alguns testigos que se manifestaram, inclusive o Francisco Davis confessa quando é preso que era integrante do PCC, mas em juízo já nega esse fato. Fica silente e diz que não sabe, mas consta lá na peça administrativa, que é o inquérito, onde ele confessa aos policiais. Presidente Bama e Vossa Excelência, que antes de vir para a magistratura trazer luzes também, já deixaram lá no Ministério Público como promotor de justiça. E sabe que esse momento de flagrância é exatamente aquele momento que você conta tudo. É no arder do fato criminoso. Que na doutrina se trata exatamente disso. É ali que você confessa o que realmente acontece. A posteriori, não. Você tem como pensar, já constitui advogado, que tem uma linha de defesa, e aí você passa a ter um outro procedimento. Mas, naquele momento, não tem como negar. Você confessa exatamente o que está ocorrendo. E por que assim o faz? Diante das evidências. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O que diz o testigo Wesley Félix de Souza? Que é verdade que os 5 réus foram presos dentro do veículo com a droga estava no porta-malas.
que os réus já vinham sendo investigados por tráfico de droga e essa associação em facções, que receberam informação anônima acerca do dia e hora em que o veículo dos acusados iria passar pela cidade de Presidente Dutra, que se deslocou juntamente com os demais policiais e começaram a busca pelo veículo, até o momento exato da abordagem do carro, o qual estava em frente à casa de Gabriel, que então realizaram buscas no porta-malas do veículo dos réus e encontraram as malas contendo grande quantidade de substância entorpecente, análogas à maconha e cocaína, que havia forte odor da droga na parte interna do veículo, onde foi apreendida a droga e onde os acusados já se preparavam para sair. Diz também Isaac Fontinelli Nogueira, que participou da abordagem policial, em que culminou com o encontro de drogas no veículo onde estavam os réus, que receberam informações de informante da SEIC, os quais disseram sobre o carregamento de droga em poder dos acusados, inclusive o dia e a marca do veículo em que a droga seria transportada, que os acusados já vinham sendo investigados por outros crimes, além do tráfico de droga, que conhece os réus apenas das investigações, que no dia da prisão dos acusados era o motorista da viatura descaracterizada, que a quantidade de droga encontrada no carro dos réus era grande. Consigo que o apelante Francisco José, quando em seu interrogatório policial, asseverou ser integrante da organização criminosa PCC. E aí, todo esse desenrolar da fase instrutória, ilustre procuradora doutora Selene. Então, é exatamente com base nessas informações que foram colhidas em juízos e trazidas no inquérito policial, é que é o juízo de primeiro grau os condenarem. Então, eu peço todas as vênias aqui ao doutor parecer ministerial, mas eu entendo que aqui não há tráfico privilegiado, e que aqui não há absolvição. Aqui o juiz, inclusive, ponderou nas penações e o fizeram de forma distinta. Aqueles que, com maior participação, aplicou a pena maior e aos demais, pena menor. Então, presidente, diante do que acabo de relatar, salvo o melhor juízo e requerimentos, o pleito de vossas excelências, eu estou conhecendo e denegando in toto as apelações, desprovendo-as e mantendo a sentença de primeiro grau. É como voto em desacordo parcial com o parecer ministerial, que tem uma absolvição e um privilégio. Eminente desembargador Joaquim, com relação ao réu, o terceiro apelante, o Edmar Abreu Costa, Vossa Excelência também entende que ele teve a participação dolosa no caso. Ele, inclusive, é quem conduzia. Ele conduziu o veículo, exatamente. Exatamente. E estava lá, ele em frente à casa do Gabriel, quando foram todos presos. Inclusive, disse que não sabia de que se tratava. Ora, se no próprio veículo, isso aqui é uma das coisas que me chamou a atenção. Eu fui juiz criminal quase 15 anos, 16 anos. Era o odor da droga dentro do carro. Qual que deveria ter dito, presidente? Nesse carro eu não vou dirigir, porque com esse odor tem droga e eu não participo. Mas todos eram conhecidos e já vinham sendo investigados, doutora Selene. Isso que levou o juiz à condenação de todos. Ilustre desembargador relator, eu vi e eu realmente entendo que Vossa Excelência tem toda a razão nas suas argumentações e motivações. Eu vou alterar o parecer da doutora Domingas no sentido de que ser pela denegação de todos os apelos, uma vez que se vislumbra o dolo no caso. Muito obrigada. O voto de Vossa Excelência está fechado, presidente. Eminentes pares, presidente Joaquim. Não, presidente, agora, nessa aqui, o senhor Samuel vota primeiro, que ele é o revisor. Não, é por isso mesmo. Eu estou argumentando aqui outra coisa. Tá bem. Não vou mais nem falar. O desembargador ia falar outra coisa antes. Senhor presidente, eu peço vista do processo. Eu não vou me manifestar agora. Peço vista. Eu vou aguardar com Vossa Excelência. Presidente Joaquim, esse processo é muito enrolado. Por isso mesmo que a gente deve examinar melhor. Exatamente. Se bem que Vossa Excelência já tinha examinado como revisor.
mas tudo bem com relação à vista. Como revisor e Eu ia perguntar o seguinte. depois do voto da Eu manifestação. ia perguntar, sabe o que é? Tu me deixou, eu não vou nem perguntar mais. Era assim, podia ser que o caboclo não tinha um bom olfato. Tudo bem. Largar do banho. E o voto não foi disponibilizado. José está no processo de minha relatoria. É o habeas corpus 080-6199-49-2023. O primeiro, né, presidente? Exatamente ele. O paciente é Raimundo Revel Nogueira Nascimento, não tem sustentação oral, o impetrado é o juiz da terceira vara criminal da comarca de Imperatriz. A relatoria é nossa e na procuradoria, doutora Domingas Jorge Gomes. Olha só o fato pitoresco aqui. Numa revista policial, ele vai encontrar dentro de um carro com um ponto 380. Só que aí seria, né? Só que a polícia resolveu ir mais além e encontrou no pé do rapazinho uma tornozeleira já, né? Quanto mais, sem dúvida nenhuma, eu não tenho muita coisa que explicar, eu estou denegando a ordem. Confio. No terminal do dia de acompanhar, presidente, de acordo com o parecer. O Ministério Público está de acordo também. Acompanhador, senhor presidente. Nada mais a tratar, só nos resta pedir a Deus que nos dê saúde, vida e proteção.